NFL, etc. 13 chegando. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Eu sou o Ticas. E se você achou que depois do episódio passado a gente não teria mais episódios atípicos, venho através deste informar que, depois de 12 edições, sendo 5 depois que a temporada da NFL começou, finalmente começamos o NFL, etc., após uma vitória do New York Football Giants. Então, por esse motivo, eu já chamo ele de bate-pronto, o podcaster mais clubista da podosfera brasileira, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala comigo, Vitorino. Fala que o momento é importante e aproveita que a gente não sabe se esse momento vai se repetir. Tudo bem? Tudo bem e Go Big Blue! Go Giants! Cabalisticamente, no NFL, etc., de número 13, beijos a Galo, a gente vem falar da primeira de muitas vitórias do meu glorioso New York Football Giants. Eu falei, eu profetizei, eu avisei os senhores do Brasil inteiro e do mundo que a vitória viria e o caminho para o Super Bowl é certo. Ela aconteceu, ela está aí, na cara da sociedade, e agora, meus amigos, eu só digo o seguinte: quinta-feira, jogo contra os Eagles, sem Zach Ertz, Carson Wentz cada vez mais perdido, nós vamos ganhar, nós vamos começar a avançar para liderar essa divisão, e quando o Giants estiver lá nos playoffs, eu não quero ouvir mimimizinho de não, até que o time tá bom, né? Mas também a defesa é boa, né? Porque eu anotei o nome de cada um dos incrédulos que duvidaram de mim e do meu maravilhoso New York Football Giants. Seus nomes estão marcados. Boa noite, bom dia e boa tarde. Beijos. O pessoal que tá em casa não tá vendo, mas em homenagem à vitória do Giants, o Magal até tomou banho pra vir gravar hoje. Então, assim, é porque... Estou limpo e cheiroso. É porque a ocasião é especial mesmo, porque isso não é muito praxe aqui antes da nossa gravação, não. Como eu já dizia pra minha avó, ela, quando eu ia sair, eu estava arrumado, ela falou assim: nossa, meu filho, você tá muito bonito. Eu falava: vó, bonito eu sou, eu tô arrumado. Não vou cortar o microfone dele aqui pra gente não ouvir mais mentira logo na abertura do programa. Porque do meu outro lado, tá o cara que já tá começando a se acostumar com o doce sabor da vitória, apesar de que teve uma notícia hoje de mudança de quarterback, que daqui a pouco a gente vai falar, mas derrota dos Bills pros Chiefs, Patriots patinando, perdendo pros Broncos, briga pelo título da divisão, já é uma realidade de Miami, Wallace? Como é que você tá? Tô tranquilo, Ticas, abraço, Vitorino, primeira vitória, eu sei como é que é, há 2 semanas era eu que tava comemorando isso aí, mas, eu te falei, schedule marcando com o Jets, né, a gente já sabia que era vitória, agora o Miami é não deixar cair, e agora essa mudancinha aí, vamos para as cabeças, meu querido, Super Bowl vem. Se não se mexe no time que tá ganhando, eu não ficaria tão otimista com essa mudança, não. Mas enfim, meu Ravens também ganhou, mas correu risco até o final contra os Eagles, depois a gente fala mais. O episódio de hoje no esquema tradicional, headlines com os destaques dos bastidores e os jogos mais importantes da semana. Volta o roletão da rodada, pra gente passar aquela geral de todos os jogos, e na sequência o Treta na DL, pra gente poder encerrar os trabalhos com o TD ou Fumble. Depois da rebordosa da semana 5, jogo adiado, a gente esteve a um novo caso positivo dos Titans para a NFL ter que oficializar jogos na semana 18, a extensão da temporada regular para poder cumprir o calendário. Mas acabou que o Titans conseguiu jogar com os Bills na terça-feira passada, motivo até pelo qual a nossa última edição, que subiu na sexta-feira, foi atípica, e caminhamos para a semana 6 com até uma aparente tranquilidade. Os times continuaram tendo casos positivos, alguns jogadores, alguns membros de staff, mas nada de surto, igual a gente observou nos Titans. Então, por conta desses casos positivos, chegamos a ter alguns centros de treinamento fechados, alguns por um dia, alguns por um período, até confirmação. O caso mais complicado foi o dos Colts, que teve 4 exames positivos entre jogadores e staff, e que foram descobertos falsos positivos, então não comprometeu os treinamentos, conseguiram jogar normalmente contra os Bengals no domingo. A polêmica sobre as punições severas
que a liga poderia infringir aos Titans também não se confirmaram. Até agora não teve nada confirmado, mas parece que vai ficar só em relação às multas. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos. 5 dias atrás, quando gravamos o nosso último episódio, a nossa sensação era de pessimismo. Era de que a confirmação de uma semana 18 era só questão de tempo. E aí, depois desses 5 dias de mais tranquilidade, mudou alguma coisa para vocês? Para mim não mudou nada. Continua a mesma coisa, mesmo receio, até porque basta um surto no Titans de novo, ou alguns casos no Titans, para poder ter que adiar mais um jogo e eles não têm bye para gastar. Então vai ter que fazer semana 18. Provável que isso não ocorra até o final das 17 semanas. E eu acho que a semana 18 é uma realidade que a gente não tá só esperando para quando vai ser anunciado. Eu acho que a gente está equilibrando pratos, né? E a cada semana, por mais que a gente possa ter um alívio de foi uma semana a menos em que as coisas andaram relativamente bem, por outro lado, a gente vai tendo menos espaço pela questão dos buys que a gente até já discutiu aqui. Então, eu por um lado, estou um pouco mais otimista, porque afinal, toda semana a mais é uma semana a menos, sem crise. Por outro lado, a gente sabe que aí pela semana 10 ou 12, 13, uma situação como essa que a gente viu agora na semana 5, ela vai ser muito mais complicada de administrar. O que se questiona é se aí o caso dos Titans serviu de lição, uma vez que deu um susto, que o surto ele tá às vezes mais perto do que o pessoal imagina, fazendo controle de testagem diária e etc., eles não têm garantia mesmo de que um time não vai ter um surto em algum momento. E a partir do momento que a temporada se desenrola, quando chegar lá para semana 10, semana 11 ou semana 12, como você citou, Vitorino, e alguns times já não tiverem mais nada por jogar, e o Jets tiver seu 0-12 e o seu Giants tiver 1-11, a galera relaxar com os protocolos e acabar levando para os centros de treinamento o vírus e gerando um novo surto. Agora é o seguinte, se a gente não tiver surto agora, essa semana com a primeira vitória do Giants, a gente não vai ter mais surto não, porque Miami ganhou e ninguém teve surto lá. Então, se o Giants ganhar, agora a gente precisa saber se o Jets ganhar alguma, se vai ter, sei lá, uma pancadaria generalizada, essas coisas que eles fazem para comemorar lá na Filadélfia. Bom, ignorando esse recalque dos senhores aí de 1-11, eu acho que é um risco, mas pensando na questão esportiva, eu acho que o caminho vai ser um pouco mais suave nesse sentido. Assim. Se acontecer uma situação muito crítica, talvez a gente vá ter mesmo uma semana com mais jogos. Né? Principalmente porque pode acontecer de ter alguns times que já não tem chance de ir para playoff, estão ali cumprindo tabela. Aí qual o problema do time jogar, vamos dizer, jogou no domingo e jogar numa quarta, por exemplo? Espaço de tempo menor. Fala, mas não deu para treinar, mas não sei o quê. Mas, cara, bota os dois times B aí para jogar. Vai só para virar cumprir tabela Brasileirão. mesmo. Cumpre tabela, toca o barco, entendeu? De novo. Se fizer sentido financeiramente, os outros times da liga forçam um Jets aí. Meu querido, tu vai jogar na quarta-feira com o time B, dá teus pulos. Não duvido, não. Lembrar que teve um amigo nosso, né, Ticas, que comemorou ter jogo na terça e essa semana já sentiu falta de não ter jogo na terça. Mas a pena é que corta o jogo daqui. Pelo que o Magal estava falando aí, provavelmente seria ter quarta, quinta-feira e vambora de NFL a semana inteira. Eles podem usar desse expediente justamente para o caso de alguma suspeita de surto em algum time, forçar o fechamento do centro de treinamento, e eles ganham prazo para adiar esse jogo dentro da mesma semana, sem comprometer mais o calendário, caso esse possível surto não se confirme. O Pro Bowl foi oficialmente cancelado. Eu acho que desde o começo da temporada a gente não esperava que eles fossem manter um jogo que na prática não vale nada no meio de uma pandemia. Já tá difícil de manter os jogos que valem alguma coisa. Então, não é impossível também o cenário de chegar a uma semana 15, uma semana 16, com dois times que, com recorde negativo, já disputando, sei lá, posição no draft. E a liga, não, no caso de um desses times ter algum problema em relação a resultados positivos de Covid, a liga simplesmente cancelar
o jogo e usar o índice de vitórias, né, o percentual, contando com um jogo a menos. Eu também acredito que eles não vão fazer questão de forçar a barra desses jogos que possivelmente não vão ter implicações para os playoffs no meio da pandemia, tendo que forçar, estender calendário, nem nada disso. Mas falando dos jogos que valem alguma coisa, tivemos alguns confrontos muito interessantes essa rodada e alguns muito aguardados que não foram lá muito disputados, né? O primeiro jogo que gerou muita expectativa no primeiro horário de domingo foi o Steelers e Browns. Uma coça dos Steelers, camisa pesou. A gente acha que o Browns vai, chega na hora, ele não vai. Steelers 38, Browns 7. O ataque dos Browns completamente inoperante, mas notícias de que o Mayfield estava baleado, estava com problema nas costelas, e tem gente falando que a defesa estava orientada, estava direcionada para bater no Mayfield, é lógico que por cima dos pads, mas justamente onde ele estava sentindo a lesão. É do jogo, né, Vitorino? Olha, podem falar aí de fair play e tal, mas se disser que isso aí não é uma possibilidade, é ingenuidade, certo? A gente tem de um lado aí a decisão dos Browns de botar o Mayfield ainda que estivesse com dor, né? E por outro lado, não tem nada que impeça os Steelers o que obrigue os Steelers de não ter que tomar um pouco mais de cuidado porque o cara tá baleado ali. Ele é o QB, ele é alvo da defesa inteira, então se o time do Browns tomou a decisão de que ele vai jogar, se ele vai jogar, ele vai jogar. Se ele vai jogar, ele está passível de receber pancada. Lembrando que era só tackle legal, né, nas posições permitidas, nos lugares permitidos, ele que estava lesionado. O Stefanski tinha a opção de começar com Case Keenum, com quem ele já trabalhou em Minnesota e teve uma campanha vitoriosa na época que o Case Keenum foi titular lá, mas preferiram manter, né, para ganhar confiança, o Wallace, ou algo nesse sentido, e acabou saindo pela culatra. Colocar os pingos aqui, o Case Keenum uma temporada boa e tal, mas comparado ao Baker Mayfield, até ao Baker Mayfield, ele é muito pior. O problema é o seguinte, os Steelers têm uma defesa muito pesada. Já tem o TJ Watt, as rush deles, os caras que apressam o quarterback, já é bem pesado. Você falar para eles baterem no quarterback é quase redundância. O Magal falou aqui agora. A função do defensive line é fazer isso, ir lá para poder pegar aquele baixinho que fica ali, magrelo, que fica ali no meio dos grandão. Creio que seja algo fácil de provar isso, a não ser que tenha um caso como lá em New Orleans. O pessoal passava relatório de lesões de vários jogadores para poder você saber onde é que você bateria. Aí isso é uma coisa. Agora, todo mundo sabia que o Mayfield já estava sentiu no jogo anterior e tal. Fala, pega pesado com um cara que ele não está 100%, isso aí é do futebol americano. Agora, a boa vitória dos Steelers, que vai ganhando moral. Big Ben também não precisou nem passar muito. James Conner fez uma grande partida. Esses Steelers vai dar trabalho na divisão. Vitorino, você concorda? Baker Mayfield 70% versus Case Keenum 100%, você iria de Mayfield também? Eu acho que o Mayfield e o Case Keenum não são um ponto central aí. Tem que olhar o conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, eu ainda iria no Browns, apesar dos pesares. E com o adendo de que o Mayfield, ele varia. O Case Keenum, ele é ruim o tempo todo. O outro jogo esperado da tarde no segundo horário, no horário das 5h25, era o confronto entre dois dos maiores quarterbacks da história, Rodgers versus Brady. Na casa do Brady, que veio logo depois de uma derrota para os Bears no Thursday Night Football anterior, em que ele teve toda aquela polêmica da quarta descida, de errar a contagem das descidas, e chegou lá, a defesa do Tampa sapecou o Green Bay, voltando da semana de bye, e os Bucks venceram por 38-10 os Packers. Como que vocês enxergaram esse jogo? Mérito da defesa, mérito do game plan, o período de bye, o ambiente diferente do que Green Bay tá acostumado a jogar, né? Um cenário muito mais quente lá em Tampa, pode ter influenciado.
Então, eu acho que mérito total do game plan do Tampa Bay, e aí isso o Brady é especialista, né? É um cara que, se tem um plano traçado e está dando tudo certo, é um cara que vai manter esse plano e vai seguir ele até o final. Então, foi realmente uma aula de futebol americano, realmente um desastre, tentando forçar a bola no Devante Adams, que talvez esse Biden tenha atrapalhado nisso, né? O Devante Adams veio não jogando antes do bye, ficou aí fora. O Rodgers conseguiu variar os alvos, achou gente nova no ataque para poder receber as bolas, ou seja, ficou cada vez mais imprevisível. E quando volta o Devante Adams, que é o principal recebedor de Green Bay, a bola sempre vai nele, e aí fica mais fácil da secundária marcar. Então, um misto de plano de jogo de Tampa Bay com uma teimosia, principalmente do Aaron Rodgers, que dessa vez foi bem mal. Eu concordo com elas. A gente sempre fala da questão do momento do jogo, do psicológico do jogo, e claramente o Rodgers se perdeu ali no meio do caminho, no início do jogo. Não só o Rodgers, né? Mas o time como um todo. Não dá para botar a culpa só no QB também. Para mim foi um pouco a sensação daquele Super Bowl entre Seahawks e Broncos, que o Peyton Manning também no início do jogo se perdeu e acabou. E na verdade aquilo ali não foi um Super Bowl, né? Foi um highlights do Seahawks. Em situações normais, em condições normais, cada 10 vezes confrontos se repetindo, vocês acham que ficaria meio a meio? Os times são comparados? Pensando no futuro da NFC, os Bucks podem começar a reivindicar o lugar deles no topo, junto de Seahawks, junto do próprio Packers, ou uma coisa de circunstância ali, essa lavada que eles aplicaram e a tendência que os Packers despontem, conforme eles vinham demonstrando antes da semana de bye? Eu acho que eles podem despontar sim. O Rodgers e boa parte do time dos Packers são jogadores muito experientes. Então eles não vão perder a cabeça assim todo jogo. Né? Eles perderam esse jogo, paciência, vão aprender com isso e está no início da temporada também. Não é nenhum caos. A gente dificilmente veria uma coisa dessa num playoffs, por exemplo. Mas como eu falei, a gente já viu no Super Bowl um cara do naipe do Peyton Manning. Então sempre é possível. É difícil avaliar, projetando para o futuro, que isso vai acontecer de novo, como o Vitorino. Mas se o Tampa Bay consegue elevar o jogo dele a esse ponto, de entrar na mente do Rodgers, entrar na mente experiente como a do Green Bay, aí passa a ser contender sim, porque nesses grandes jogos, nesses confrontos diretos aí, é que a divisão vai ser decidida. Então, realmente teve uma prova de força o Tampa Bay, e lembrar que o Gronk voltou a jogar, fez a sua 91ª compleção, né? Passe completado do Brady para ele, para touchdown. Então, realmente, se essa dupla vai entrar em ação nas horas decisivas, o Tampa Bay se torna um competidor real para esse título aí. O Rodgers, na entrevista pós-jogo, disse que tomar um susto desse relativamente no começo da temporada é até bom, para não ter aquele efeito salto alto, para não achar que eles estão por cima da cocada preta, que eles vão sambar e ganhar de todo mundo até o final, que às vezes um susto desse, uma derrota ou um dia que nada parece funcionar direito, acaba servindo de lição para eles se prepararem para um confronto difícil assim que eles tenham mais para frente. Outro quarterback que deu declaração de que precisa melhorar muito, Cam Newton, voltando da Covid list, depois de 3 semanas afastado dos Patriots, e não conseguiu fazer o ataque andar. Então, uma das maiores zebras da semana foi o Broncos, o famoso Field Goal Bowl, sem touchdown, só pontuação de field goal. Broncos venceu por 18-12 os Patriots no Gillette Stadium. Drew Lock voltou a comandar o ataque dos Broncos, mas é aquela coisa, né? Marchava em campo, não conseguia concluir na red zone, chama o Brandon McManus, field goal. E assim eles venceram. O Patriots não tem a desculpa da questão dos dias parados sem treinar, porque o Titans voltou e já ganhou 2 desde que ficou quase 2 semanas sem treinar. Se bem que o sem treinar dos Titans é meio questionável, né? Eu acho que não tem muita base de comparação assim, né? São times diferentes que pararam por razões diferentes ou em contextos um pouco diferentes.
com a diferença do senhor Bill Belichick, né? Que nenhum outro time tem. Então, eu não acho que foi um tropeço natural, né? Mesmo na época do Brady, todo ano os Patriots entregavam um jogo para o Miami, geralmente lá em Miami. Então, vou dizer que não me espantou, não. Achei estranho, mas não me espantou, não. Acho natural. Eu acho que se você contar aí que o Titans está completamente parado, você vai ver a diferença que o treininho faz. Mas tirando a zoação, o quarterback é uma figura muito central, né? É alguém que dita o ritmo realmente do ataque. Você ter o Cam Newton ainda se recuperando, a gente sabe como é que é Covid, principalmente a cabeça da pessoa fica depois de ter a doença, ele provavelmente está ainda se perguntando se vai ter alguma sequela cardiovascular, se ainda vai ter alguma sequela até sanguínea, né? Pode ter um coágulo, doença sanguínea de coagulação. Então, realmente, isso mexe bastante com a cabeça da principal peça do ataque. Agora, não tem desculpa não, foi um peladão. Foi bem bastante ruim. Decidido só kickers, só serve para poder a galera fazer ponto no fantasy. E você imagina, né? Faz ponto com o kicker e deixa de fazer com o quarterback, com o recebedor. Running back não, porque ninguém em sã consciência vai escalar o running back desses dois times num confronto desse. Mas, enfim, foi a outra zebra. E agora a gente vai passar pro roletão da rodada para falar das outras zebras. Bom, Falcons 40, Vikings 23, aquele efeito joguem pelo interino, que estava lá no vestiário junto com os caras, demitiram o treinador, e aí tem a reação imediata, vamos ver se o Falcons segura isso aí, mesmo com uma defesa fraquíssima e os caras baleados no ataque. O Vikings, para mim, é um dos times que tá com a maior diferença entre o time no papel e o que tá jogando em campo, porque não era para ser tão ruim assim, não. 49ers 24, Rams 16. Jimmy Garoppolo, um dos homens mais lindos da NFL, logo atrás de Daniel Jones. Sem dúvida. Saudável, jogando bem. Aaron Donald foi anulado, e aí nós temos que dar os parabéns para a comissão técnica do 49ers, que conseguiu segurar, e realmente o Aaron Donald não fez praticamente nada esse jogo. Ele estava anulado em double team, estava anulado sozinho, ele passou perrengue, esse menino. E essa divisão aí está com a briga de segundo lugar acirrada. Todo mundo fala mal da minha divisão, mas essa aí também tá uma briga de foice. Essa aí eu achei zebra também, viu? Porque eu apostava que o Rams, pelo que vinha jogando, e esse 49ers baqueado, o Rams ia sobressair. O jogo foi bem ruim, né, Dicas? Eu não gostei também desse jogo, não. Eu achei limitado ambos os times. O ataque do Rams, que é de corrida muito pesada, não conseguiu desenvolver. O ataque do 49ers também, mesmo com o Garoppolo jogando bem. Eu acho que, mais uma vez, o Kyle Shanahan despontando aí como um bom estrategista, do grego estrategista, enfim. Um que não foi zebra, mas não deixou de ser surpreendente. Cardinals 38, 10 Cowboys. O segundo jogo da rodada dupla do Monday Night. Deu pra ver a falta que esse time vai sentir do Dak Prescott pelo tempo que ele estivesse recuperando daquela fratura horrorosa no tornozelo. Andy Dalton, o Red Rifle, não conseguiu fazer o ataque andar, e a defesa do Cowboys fez o que a gente já tinha visto ela fazer antes, né? Nada. Então, o grande problema é que quando você coloca o Andy Dalton em campo, você não pode esperar nada. Nada vezes nada. E o tal do Zeke Elliott ainda dropou 2 vezes a bola ridiculamente. Então, o ataque do Cowboys realmente não ia a lugar nenhum. O seu Kyler Murray debutou bem no duelo aí. O Kyler Murray, ele anda dando umas corridinhas bem sabedas. Ele começou ali maroto, como quem não quer nada, mas ele tá ganhando muita confiança nessas corridas aí. Tem que tomar cuidado para não tomar uma porrada que o tire na temporada ou que lesione. E, mais uma vez, eu sempre disse isso e o pessoal achava que era ranço. O Zeke é muito mais conversa do que ação. E ele vira e mexe, ele pipoca. Aí fica lá dando tapinha na cabeça, fica putinho, mas vira e mexe ele pipoca. E os fumbles que ele entregou nesse jogo, principalmente o segundo, foi coisa assim de juvenil. Cara, tudo bem, 2 fumbles em um curto espaço de tempo chama muita atenção, ele realmente não fez nada. Mas, sinceramente, eu acho que eu não lembro de um passe que o Dalton
fez para nenhum dos 3 recebedores principais do time que foi alcançável. Pelo amor de Deus. Era ou atrás, ou na frente, ou muito alto, Mas foi ou aquilo muito que a gente baixo. comentou na outra semana. Essa química entre o QB e o running, ela é muito importante. Você não troca de QB assim e ela continua funcionando 100%. Mas, nos 2 casos aí do Zeke, nos 2 primeiros fumbles, ele já estava com a bola na mão. Então não foi problema de handoff. Foi problema de guardar a bola mesmo. Não, Ele podia preocupar de cortar aquele cabelo dele e parar de fazer swagzinho, de andar com a barriga aparecendo, e preocupar mais em fazer treino de segurar a bola. Não, eu não digo em relação às falhas do Zeke especificamente. Eu digo em relação ao resultado total do jogo. O Dallas sair de campo com 10 pontos só. Eu acho que esses 2 fumbles do Zeke, eles foram determinantes, principalmente porque o momento foi pro Cardinals e o Cardinals conseguiu converter os 2 turnovers que o Zeke fumbleou. Existe fumbleou? Enfim. Mas o Dalton, quando precisou reagir, ele simplesmente não conseguiu. Tentando passar pro Cooper, pro Gallup ou pro CJ, não arrumou nada. Não teve um passe Então, decente. lá em Bengals também não conseguia passar pro Sanu, pro AJ Green. Então, o problema não é os recebedores, não. O problema é o tal do Red Rifle lá, que não consegue fazer nada. Titans 42, 36 para os Texans. No overtime, o Titans continua invicto e, como eu falei, com a besta do Henry correndo e arrastando defesa. O Tannehill ganhando confiança e conseguindo selecionar melhor seus alvos. O Titans vai ganhando, mas vai ganhando muito corpo para poder repetir, pelo menos repetir a campanha do ano passado. O melhor desse jogo foi a reação do Deshaun Watson quando ele perde o cara ou coroa, sabendo que do outro lado tem o Derrick Henry pra levar o time pra pontuar, aquela regra do time que faz o touchdown já é o golden goal da prorrogação, né? Aí ele perde o cara ou coroa e já sai cabisbaixo, balançando a cabeça negativamente, falou assim, perdi. E quem diria, no início da temporada, que nessa altura os Titans seriam o time invicto, hein? Uma temporada para nunca ser esquecida. Tivemos também aí Colts 31, Bengals 27. Esse é o típico jogo que vale a você mostrar para quem nunca viu jogo de futebol americano. Para você ver assim, olha, o time pode estar perdendo de 21 e ainda assim ele virar. Foi um jogo, sinceramente, eu vi muita gente comentando que foi ruim, que foi chato, que tecnicamente não foi bom, mas eu achei um jogo bem animado. Teve big play das defesas, teve virada no placar, então é um jogo bem divertido. Eu gostei. Tinha gente pedindo a cabeça do Philip Rivers no meio do segundo quarto, amando ele após o jogo. Eu pedi mesmo, e depois o nosso amigo Rafael Cooper veio me amolar, falando, cadê os haters? O Rivers vai permanecer titular? E eu acho que isso só vai prorrogar a agonia dos torcedores dos Colts, quando na hora que precisar, ele vai peidar na farofa e não vai corresponder. O Jacob Brissett, eu acho que era uma boa aposta para o decorrer da temporada, se eles querem, pelo menos tentar fazer alguma graça aí até os playoffs. Agora, o pessoal do Colts gostou muito com a comparação entre o Joe Burrow e o Rivers, quando chegaram lá na última barrinha da ESPN, da Fox, da transmissão, né? Tava lá, número de filhos, 0 para o Burrow e 9 para o... Bears 23, Panthers 16. E o Chicago, sorrateiramente, agora não é tão sorrateiramente, né? Tem 3 semanas que eu tô falando sorrateiramente, aí eu falo o retrospecto. Agora já não é tão sorrateiramente, né? 5-1 na divisão e o Nick Foles deu uma entrevista apaixonada no final, falando do gosto dele pelo time, pelo futebol americano e tá animado o negócio lá em Chicago. Então, o Bears é muito perigoso quando ele encaixa essa defesa como vem encaixando. Né? De novo, as defesas, elas geralmente sustentam o que os ataques produzem em campo, e aí é aquela velha história, né? Defesa ganha campeonato, ataque ganha jogo, a gente entra nas máximas do futebol americano. Agora, com essa defesa sólida do Chicago e o Nick Foles ganhando confiança também, realmente é uma divisão que provavelmente vai ficar entre Chicago muito equilibrados. Na outra vitória de um dos favoritos a chegada no Super Bowl, o Chiefs meteu 26-17 Bills e deu uma freada na empolgação do Josh Allen e sua turma, mas teve crítica
ao Mahomes. Um abraço para o Marcelo. Vou mandar um incentivo especial aqui. Vai, Marcelo, que ele está no meio da corrida dele lá. Corre, filho! Então, ele que deu uma xingada no Mahomes aí, o Mahomes jogou para ele depois. Olha, esse jogo para mim provou aquilo que a gente já vem dizendo há algumas semanas. O Kansas City Chiefs não é isso tudo, não. Porque ganhou, mas não foi com uma diferença tão grande e não foi principalmente taticamente tão melhor do que os Bills. Lembrando que a gente estava em termos de QB no confronto de um cara campeão de Super Bowl, MVP, e de um cara que está começando, que está no início da carreira. Dá essa diferença e com essa diferença tática aí, eu vou te falar um negócio. Esse motor, esse Chiefs, para mim, é aquela, já datando, mostrando quanto que a gente é velho, quando teve aquela promoção da Pepsi na época do filme do Batman, que sorteava o Mitsubishi Eclipse, esse Chiefs eu acho que é o Eclipse. Muito bonito por fora, mas o motorzinho te deixa na mão de vez em quando, né? Acho que você tá sendo injusto duas vezes, Vitorino. Primeiro que o Josh Allen, se não foi draftado junto, foi só um ano depois do Mahomes. Então não tem essa de um novato e um veterano, não. O Pô, Mahomes mas já ele é conquistou MVP, mais. né? Não, sim, experiente, mas não tem dessa de novato, não, rapaz. Já era Eles pra estar estavam rendendo. na mesma turma, mas o Mahomes é um moleque que sentava na frente e tirava nota alta. Então tirava nota alta. O Allen é um moleque que estava sentado lá atrás e não sabia nem que conteúdo estava sendo dado. E outra coisa que foi o primeiro jogo que já começou a dar aquela sensação pra gente que acompanha à distância da mudança de clima, né? Uma chuvinha constante o jogo inteiro, frio, e aí realmente não dá pra contar que o Chiefs vai entrar e, por mais que eles estejam acostumados com tempo ruim lá em Kansas, mas vai entrar e jogar solto e distribuir bola pra cima e pra baixo no campo, não. Agora começa a ficar tudo branco lá em Buffalo, em Green Bay, começa essa galera a jogar com neve aí. Tivemos também Lions 34, Jaguars 16, aquela pelada safada. Jesus! Peladinha marota. Esse aí não precisa comentar, não. Passa. O nosso amigo. Não, mas tem uma coisa que eu quero comentar. O nosso amigo Minchel, ele é aquele cara que, mesmo quando o jogo tá pelada, ele tenta dar lambreta, ele tenta fazer gol de bicicleta, porque a pelada comendo, o time dele perdendo, tudo não funcionando, tudo errado, o pessoal errando marcação, errando rota, e ele tentava umas big plays, tentava se vacilar no fundo. O time perdeu, mas o swag dele aumentou significativamente. Meu Ravens 30, Eagles 28. Rapaz, no final eu achei que ia dar ruim. Ficamos a uma conversão de 2 pontos para os Eagles conseguirem levar para a prorrogação. Só não fico mais preocupado porque quando o ataque patina, a defesa aparece. A defesa patina, ou o ataque aparece, ou a gente conta com a sorte. E os Eagles fizeram graça na semana anterior também, ficando por uma posse contra os Steelers. Então, assim, tá fraco, tá com retrospecto ruim, é da NFC East, que é a pior divisão disparada em termos de qualidade, como o Vitorino muito bem sabe, mas o Ravens está devendo aí um futebol melhor. Eu acho que o Ravens deu aquela relaxada, né? Porque o Eagles não estava fazendo nada, não. Perdeu o Zach Ertz, perdeu por semanas, no caso. O Carson Wentz vem implodindo, e aí eles deram aquela natural relaxada. Agora, fica tranquilo, Ticas, que vai chegar. Bom, falando da maior sapecada da rodada, 24-0, o famoso 5, encheu a mão, sei lá, que você quiser botar aí no futebol americano, goleou não, pneu é tênis, né? 24-0 Dolphins no Jets, completamente previsível. Joe Flacco under center no Jets, obviamente não ia fazer nenhum ponto na minha defesa, que está sólida, e o Miami é perigoso quando tem defesa. O ataque do Miami várias vezes fraqueja, mas desde os anos 2000, quando a gente tem a defesa boa, a defesa coordenada, Vita Véia fazendo de tudo lá atrás. Então, já disse aqui no começo, Super Bowl vem. Nesse jogo aí, quem não viu, perdeu os primeiros drives de Tua Tagovailoa, e nós vamos com o moleque até o final, camisa 1, Super Bowl, velho. Pode seguir, eu não quero comentar nada depois desse clubismo exacerbado, Wallace, não.
E depois falam que o clubista sou eu. Mas já que para ser clubista, rufem os tambores, porque nós tivemos Giants 20 e o Washington Football Team míseros merreca 19 pontos. Aí, eu sou o litro certo. Grande do Giants. Vitória maiúscula do Giants. E já antes que as pessoas reclamem, é que essa divisão é uma bagunça, meus queridos, eu não sou fluente em mimimi e eu não entendo o que vocês estão dizendo. Tá? A questão é a seguinte: o Giants tem chance? Tem. Eu venho dizendo isso semana após semana. A OL precisa jogar um pouco melhor, isso é fato. O Daniel Jones ainda comete alguns erros, também é fato. A gente perdeu a nossa principal arma, meu querido Saquon Barkley, melhoras, meu lindão, isso também é fato. E nós temos Jason Garrett, né, o famoso Palminha, fazendo as chamadas ofensivas, que também tem hora que ele faz umas chamadinhas bacanas, mas tem hora que ele peida na farofa. Giants segue com chance. Eagles está implodindo. Semana após semana a gente está vendo isso aí. Está na cara de todo mundo. Tá? Ele é aquele participante do Big Brother que você sabe que vai sair. Você só não sabe se tem essa semana ou é na próxima. Mas ele não ganha. Você já sabe disso. Né? O problema que eu vejo no Washington Football Team, sinceramente, é porque eles não querem dar chance para o Alex Smith jogar. Gente, será que é possível que alguém ainda tenha dúvida que esse homem está curado? Isso é um milagre, está profetizado, é para louvar de pé. Mas esse homem está curado. Ele carregou o Aaron Donald nas costas. Ele está curado. Pode fazer igual esqueci o nome do filme agora, Em Nome da Honra, Questão de Honra lá do Cuba Gooding Jr., que faz o mergulhador lá, e aí na cena do julgamento, eles mandam ele botar a roupa de mergulho, o escafandro, para ver se ele consegue andar. O Alex Smith fez praticamente isso. Ele falou, você quer que eu prove que eu posso jogar? Então me dá o Aaron Donald aqui que eu vou carregar ele nas costas. Tem que botar o Alex Smith para jogar. Mas o Rivera, ele tá assim, fixado, ele tá com bromance. Não quer não quer tirar o QB que tá lá, e o QB que tá lá não está funcionando. Isso é um fato. E dos Cowboys, eu nem vou falar. Né? Eu sei que tem muito torcedor do Cowboys aí, os Modinha, os Zeke Boy, os Deck Boy, Roden Boys. Meus queridos, o seu time também está implodindo. Ele só começou a implodir mais tarde. Eu desejo melhoras para o Dak Prescott, mas o campeão dessa divisão vai ser o New York Football Giants. Ô, Vitorino, eu confesso, quando eu estava assistindo o Cowboys e Cardinals ontem, eu lembrei de você respondendo a abertura do nosso último episódio, se você tivesse que escolher entre manter o Garrett ou trocar pelo Mike McCarthy, sabendo que seria o Mike McCarthy, e você respondeu singelamente que uma bosta para um cocô, você fica com o que você já conhece, né? Parece que o McCarthy não vai longe desse jeito lá em Dallas também, não. Bora pro treta na TL. Aí é o seguinte, meus amigos. Um dos jogos com maior holofote da semana. Assunto já desde antes da semana anterior. E aí, um running back de um dos times envolvidos nesse confronto que está debaixo de todos os holofotes, tem um programa no YouTube, que é o Jamal Williams do Green Bay Packers. Aí ele chega no seu programa no YouTube e me diz que o seu quarterback nunca erraria contagem de downs durante o jogo, para cutucar o Tom Brady. E aí, vai lá no domingo e me toma de 38-10 na lata. Aí não tem como defender o cara, né, gente? De novo. O que é que esses jogadores estão fazendo? Ah, o cara tem um programa no YouTube, o meu quarterback nunca erraria contagem. Ah, cara, sinceramente, que comentáriozinho xixelento, entendeu? Ah, não erraria. Erraria sim. Tanto é que o seu querido quarterback aí, Aaron Rodgers, peidou na farofa nesse mesmo final de semana. Ele não errou contagem, mas ele errou umas interceptações que, pelo amor de Jesus, e liderando por 10-0, a hora de você ampliar a diferença. Então, Jamal Williams, meu querido, vamos baixar essa bolinha aí. O Jamal Williams tem razão, né? O Rodgers errou muita coisa, mas não errou contagem de downs. Mas, obviamente, isso deve ter servido de combustível lá em Tampa Bay, pregaram no vestiário. Se o Cuca fosse o treinador, ia ter uma carinha do Jamal Williams para cada armário, falando que o QB dele não erra contagem de downs e tal. Mas quem chamou isso para ele mesmo foi o seu Thomas Brady, né?
porque ele falou que não errou, não admitiu que errou essa contagem de down, que estava fazendo outra coisa. Ficou zoando lá com o negócio do LeBron e tal. Acho que isso é do jogo. Quem chamou para ele foi o Tom Brady a não falar, não, realmente é um erro de principiante, eu não posso cometer esse erro e tal. Podia ter batido no peito e sido bem mais humilde o Brady também. Eu até curto um trash talk. Mas aí na semana do jogo, tanto holofote, o cara também nem é o primeiro running back do time, já tem um papel secundário lá no ataque. E aí vai. Ele sabe que ele vai mandar uma dessas, se o cara tem programa no YouTube e tem uma certa audiência, ele sabe que o que ele fala lá vai ganhar repercussão. E aí me manda uma dessa e depois não tem como não sair constrangido depois de levar uma sapecada igual eles levaram lá em Tampa, né? Primeiro jogo com torcida na Filadélfia. Desde o começo da temporada, jogando sem torcedores presentes no estádio. Aí as autoridades sanitárias liberaram uma presença de público parcial. Eu confesso que eu nem conferi os números, mas assim, distanciamento, um grupo aqui, um grupo ali, bastante distância entre os torcedores. Aí um torcedor que tá lá em cima, quase no final da arquibancada, me invoca com um que tá lá embaixo, perto do alambrado, lá da mureta do escambau, e os dois se encontram e aglomeram no meio pra cair na porrada. Como é que você explica um negócio desse? Explicação não tem e mais, né? Agora as autoridades já têm motivo para poder fechar o estádio de novo, né? Ó, gente, não tem como controlar nem essa quantidade de pessoas que a gente deixou entrar aqui. 2 boçais foram lá se engalfinhar. O meu desejo para esses 2 idiotas aí é que ambos tenham Covid e tenham se autocontaminado ali, vão parar pelo menos no hospital para tomar um sustinho. Pelo amor de Deus, é uma boçalidade muito grande, cara. É algo que é surreal. Uma pessoa querer brigar. Por isso que eu falei o negócio da Filadélfia aí, o que parece que é tradição. Se eles não conseguem brigar com torcedores adversários, eles vão brigar entre eles mesmos. Então, é mais um motivo para as autoridades, de novo, vetarem a presença de público na Filadélfia. E a gente já sabe que não é de hoje, né? Já tem muito tempo que lá os torcedores dos Eagles causam confusão. Sinceramente, eu acho que a gente não, né? A NFL tem ferramentas mais do que suficientes para banir esse pessoal de estádio. E é muito simples, O cara brigou, manda o segurança lá, pega a identificação, social security do cara, barrado, pronto, banido, não pode mais assistir jogo no estádio. Boa. Aí que você vê o jogo do Eagles, o cara vai lá, tem que viajar, vai lá para outro estádio para assistir o jogo lá. Aí eu quero ver, se tiver o Eagles e Raiders, o cara ir lá no meio do estádio do Raiders e arrumar briga lá. Aí eu quero ver. Não tá podendo torcida nos estados. Aí o cara tem o privilégio de ser um dos poucos que consegue entrar pra assistir o jogo. Tudo bem, o jogo foi ruim, o time perdeu, mas não justifica, né, meu amigo? Agradeça a oportunidade, volta no próximo, vai caçar briga lá. Ron Rivera afirma que a única maneira em que se aprende a vencer é jogando para vencer, ao justificar sua opção de tentar uma conversão de 2 pontos, com o time de Washington perdendo por 1 de diferença, próximo ao estouro do relógio, no quarto período contra os Giants. Tudo bem, ele faz o extra point ali, ia prorrogar essa agonia desse jogo contra os Giants, e às vezes no overtime o resultado ia ser o mesmo. Mas trocou o certo pelo duvidoso ali, não tava com cara de que tinha uma jogada planejada ali para uma conversão de 2 pontos naquela altura do jogo. Não sei como que você enxergou isso, você até já deu uma cornetada nele antes, né, Vitorino? Olha, eu vou ser bem sincero, o Ron Rivera tá realmente com esse bromance aí com o QBzinho dele que ele não quer largar. Mas eu acho que na NFL o pessoal tem que ter mais culhão nas chamadas de jogada. E sinceramente ali era uma situação de vai ou racha. Se ele faz a conversão e vence o jogo ali, todo mundo ia falar: ó, que gênio, agressivo, é assim que tem que ser a NFL, ousado, arrojado. Como ele perdeu, que burro, porque não garantiu, porque não fez a opção segura. Então, assim, mesmo sendo contra o Giants, mas eu achei que a chamada dele teve culhão, eu gostei da chamada, apesar de tudo. Fiquei muito satisfeito que deu errado, né? A minha defesa maravilhosa, beijo, defesa do Giants, brilhou, mas eu gostei da chamada, acho que tá certo. Então, eu sou o defensor dos 2 pontos sempre. Na verdade, se eu fosse head coach de qualquer time da NFL,
eu iria para 2 pontos desde o primeiro touchdown. Mas vamos combinar que o Ron Rivera não tem um quarterback bacana para poder tentar isso. Para você tentar isso, você tem que ter um quarterback que você confia muito, que vá te dar essa conversão de 2 pontos. E a gente já falou aqui que não tem esse cara para poder fazer isso, essas conversões serem perenes. Agora, se tivesse um QB como Aaron Rodgers, Drew Brees, que seja, o Tom Brady, qualquer um desses, em ainda mais como o Lamar Jackson do seu time aí, Ticas, eu tentaria ir para 2 pontos quase todo touchdown. Eu não questiono, mas também não concordo. Eu acho que garante ali, você ganha no cara ou coroa, você tem a possibilidade de executar o primeiro ataque, e aí mesmo que você não faça o touchdown nessa regra maluca, você faz o field goal e a sua defesa para porque a defesa de Washington até então tem se mostrado com alguma qualidade, né? Não é perfeita, não tá brilhando, mas alguma qualidade e um potencial ela demonstra. Então, eu acho que tinha mais campo, abriria mais possibilidades ele ir para o extra point, empatar e levar para a prorrogação. Mas é critério, né? Ele tá num time em evolução e ele acha que ele ensina mais ao time, que o time aprende mais tentando essa conversão e perdendo para tirar de lição mesmo para uma próxima oportunidade, do que forçando e ganhando de qualquer maneira na prorrogação. Bora pro TD ou Fumble. Kirk Cousins num ataque de sinceridade, até porque não tinha como ser muito diferente, né? Porque a atuação tá lamentável. Declara que se continuar jogando do jeito que está, não termina a temporada. Entendeu, Fumble? Bom, Kirk Cousins fala que a chuva é molhada. Se você soltar uma pedra, ela cai. É mais ou menos isso aí. É TD, é isso mesmo. Ele está consciente da situação que ele está vivendo lá no Minnesota. Para mim também é TD, porque sinceramente, como o Wallace falou, o cara defendeu o óbvio. É evidente que se ele continuar jogando do jeito que ele está, ele não vai terminar a temporada titular e sabe-se lá como é que fica pro ano que vem. Gente, estou muito surpreso com os dois amigos do NFL, etc., declarando TD. Vocês sabem quem é o quarterback reserva do Minnesota Vikings? Ele se chama Sean Mannion. Qual que é a possibilidade desse ataque de sinceridade ser verdadeiro aí do Kirk Cousins na entrevista? Ele sabe que ele pode sambar aí, contrato caríssimo em Minnesota, milionário, pesadíssimo. Ele não vai sentar pro Sean Mannion não, rapaz. Ele vai até o final. Então fez essa de eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas tem o quarterback free agent aí, experiente, que corre bem, que já foi para Super Bowl, isso está disponível. Não entendo as razões pelas quais eles não chamam esse rapaz para bater um papo. Você entende sim. Você entende, todo mundo que ouve, a gente aqui entende também. Mas enfim, o Kirk Cousins aí é fumble, porque ele tá mentindo descaradamente que ele sabe que não vai sentar para Sean Mannion. Ele pode fazer 4 interceptações por jogo aí que não vai ser benchado, não. Twitter oficial do Atlanta Falcons posta que não precisam marcar o perfil do time quando o jogo do Monday Night Football estava 28-3 para os Cardinals contra os Cowboys, fazendo menção óbvia ao Super Bowl em que eles tomaram a virada depois de estarem ganhando por 28-3 dos Patriots. TD ou Fumble? Sinceramente, TD. Sabe por quê? Acompanha comigo aqui. O seu time já tomou a virada. Está marcado na história. Todo mundo vai lembrar disso para todo sempre. Adianta você ficar agora chilicando? Você ficar agora fingindo que não aconteceu? Você ficar agora com, deixem o passado para trás. Não dá para deixar o passado para trás, porque o seu time continua um cocô. Então, melhor levar isso na brincadeira, na maloqueiragem. Talvez eu faria até diferente. Quando eu já faria um bot aí no Twitter, para quando entrar 28-3 em qualquer jogo, o Atlanta Falcons já tweetar aquele emoji do olhinho desconfiado assim. Ó. Pronto. Já leva pra brincadeira, leva pra zoeira, melhor coisa. TD é muito melhor rir de si mesmo e das coisas que vão marcar a sua vida. A vida do Atlanta vai ficar marcada
enquanto ele não fizer uma virada, ele se recuperar de 28-3 num Super Bowl, que é algo que eu não espero ver no meu tempo de vida, não vai deixar de ser marcado. Fumble de novo, contra os meus 2 amigos. Eu vou ser o do contra hoje, porque geração meme ninguém aguenta mais. Já tem tanta gente fazendo meme aí e relembrando. Quando eles entraram para postar isso no Twitter, já devia ter uma chuva de memes relembrando o jogo que o Atlanta perdeu. Então, deixa quem trabalha com meme trabalhar com meme. Esse é o perfil oficial do time no Twitter. A sorte é que eu não sou dono do Atlanta Falcons, senão o estagiário do Twitter hoje já não estava trabalhando mais lá, não. Se o senhor se tornar dono do Atlanta Falcons algum dia, por favor, lembre dos amigos aqui. Tá? Não, mas os Não, amigos, olha só, falaram que é eu TD. só trabalho em instituição vencedora. Esse negócio de ficar tomando virada não é comigo. Mas os amigos falaram que é TD, essa falta de profissionalismo aí do estagiário do Twitter dos Falcons. Mas enfim. Nada que um bom salário e um emprego no time da NFL não muda. Mesmo entrando só nos 2 minutos finais, Tua Tagovailoa volta sozinho ao campo após a estreia e permanece sentado em silêncio na linha de 15 jardas, fazendo menção à parte do campo em que ele se lesionou. E aí gerou toda essa dúvida sobre a questão dele cair um pouco na posição em que ele foi draftado e sobre a estreia dele oficialmente no Miami Dolphins. TD ou fumble? Bom, para mim é TD, cara. Eu vi a cena e depois vi as fotos e tal. Deve ser realmente passar muito na cabeça dele, o cara que era a grande estrela da universidade dele, estrela do draft e que se lesiona logo na sua entrada na NFL, né, na sua porta de entrada para a NFL e fica em dúvida e só vai parar em Miami por causa disso, né? Ver outros como até mesmo Joe Burrow ser draftado na frente dele. Ele deve ter se questionado também de como é que ele voltaria, de como é que seria o futuro dele, e ele realizar um sonho desse estreando na NFL deve ter sido demais para ele, inclusive levar para o vestiário. Acho que ele fez bem em voltar para o campo, em soltar os cachorros ali, e agora unleash hell para cima dos adversários. Vamos, Tua, desgraçado! Cara, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu não consigo nem imaginar o que deve se passar na cabeça de um jogador de sentar num campo assim da NFL, pensar, finalmente consegui, finalmente estou aqui. Então eu acho que eu só desejo tudo de bom pro Tua aí. Tomara que ele brilhe muito. Eu já vi muita gente criticando essa mudança de colocar o Tua como starter. Só que é esse pessoal que ainda é muito apegado ao Fitzmagic, e aí quando ele faz merda, esquece do ciclo do Fitzmagic, né, que o Wallace inclusive já comentou aqui. Então, deixa o menino jogar, gente. Vocês acham que vai acontecer o quê? O Miami vai perder, como se eu tivesse acostumado já. Então relaxa a periquita aí, deixa o menino jogar. Pra mim é fumble, como das primeiras 2 vezes eu fui o único que deu fumble contra os TDs dos meus amigos, eu vou manter então, pra gente fechar do contra a tabela completa do TD ou fumble, e pra mim é fumble. Eu tenho muita dificuldade de ver esse tipo de atitude de um jogador que sabe que tá sempre sendo monitorado, que tem sempre um social media do time ali com o celular na mão pra gravar. Então, eu tenho muita dificuldade de encarar esse tipo de atitude como 100% espontânea. Eu sei que a história dele é bacana, é superação, mas eu esperava que ele fizesse isso ou depois do primeiro jogo como titular, que hoje foi anunciado que vai ser depois da semana de bye. Ele assume, né, a titularidade do Miami, se eu não me engano, o jogo da semana 8 é contra os Rams, ou na primeira vitória. Então, assim, ficou meio esse gosto de estranheza ele fazer isso. Pô, entrou nos 2 minutos, acho que ele completou 2 ou 3 passes, depois ajoelhou pra gastar o relógio. Então, assim, pode ter sido importante ali, mas o meu fumble é mais por conta dessa desconfiança, assim, sobre ser 100% genuíno esse momento que ele teve sozinho ali, sentado dentro de campo. Ô, Ticas, vamos botar um pouco de amor nesse coração aí. Tudo é... Você tá muito cinza, cara. Uma semana maravilhosa dessa. Giants estão ganhando. Só coisa linda acontecendo. Não sei, não. O cara tá mentindo. O cara, não. É porque tá falando... Que isso, cara? Vamos botar Te recomendo, assim, assistir um filme da Disney. Um negócio... Os antigos, sabe? 7 Anões, assim, aqueles musicais. Dá um relax aí, entendeu?
baixa esse aplicativo de voz de meditação com ator famoso aí, entendeu? Aí ouve aí um Matthew McConaughey fazendo meditação no seu ouvido, você dá um relax, que você sabe aí, entendeu? Magal, alguém nesse podcast tem que trazer a verdade dos fatos, tem que trazer a leitura nas entrelinhas, tem que ver, entendeu? Que esse mundo aí de meme, de rede social, não tá com nada, rapaz. Que tem uma realidade toda por trás dessa Matrix em que vocês vivem e concordam e acham bom, entendeu? Eu sou o pé no chão desse podcast. Agora que eu já fui contestado em público para todo mundo ouvir, tá na hora da gente encerrar. Wallace, seu abraço, seu jabá, seu destaque para a próxima rodada e até a semana que vem. Até semana que vem, um abraço pra galera. Essa semana não tem Miami, ou seja, não tem risco de derrota. Estaremos felizões. Não tem risco nenhum de derrota. Como você falou, prestar atenção no Tua lá na semana seguinte contra o Rams. Deixa eu destacar um jogo aqui que o pessoal não deve estar muito prestando atenção, não. Mas eu vou ficar bastante ligado nesse jogo aqui, que é o confronto entre o Jets e o Bills. Eu torço para um empate, porque os dois times morram dentro de campo. Que aí facilita um bocado a nossa missão. Agora, falando sério, um ponto interessante para vocês prestarem atenção é Titans e Steelers, domingo às 2h. Esse jogo promete pegar fogo. Titans on fire, Steelers também embalado. Eu hoje, mais do que nunca, vou mandar aquele abraço saudoso, caloroso para toda a maravilhosa torcida do Giants no Brasil e no mundo. E, obviamente, o jogo que eu vou recomendar vai ser a sapecada histórica que o Giants vai dar no Eagles na quinta-feira. Bom, além dos Titans e Steelers, que é o confronto dos invictos pela AFC, eu acho que o Seahawks e Cardinals também é um jogo interessante, vai ser no segundo horário, aqui no horário de Brasília, às 5h05. Essa semana que é a última nesse horário nessas faixas de horário, né, de 2, 5 e 9h15. A partir da semana que vem volta o horário de inverno nos Estados Unidos, então já adianta 1 hora no horário dos jogos que a gente assiste aqui. Então esse Cardinals e Seahawks eu acho que tem tudo para ser um bom jogo, e uma atenção também para o Raiders e Buccaneers, que é o do Sunday Night, que eu acho que pode dar jogo bom. No mais, vou mandar um abraço no coração do Pedro Lima, do nosso maestro Diego, os dois que atuaram fortemente na solução dos nossos problemas atípicos do áudio do episódio anterior. Então valeu aí pela força, devagar a gente vai acertando. E também para nossa produtora, designer, assessora para assuntos aleatórios, Patrícia Neri, que se não fosse ela, a gente também não conseguiria gravar melhor um pouco o episódio dessa semana. Siga-nos no Instagram, NFL, etc. Mas se for para criticar, manda por e-mail, que aí o resto da galera não precisa ver. nfl.etc.podcast@gmail.com. Um abraço e até a semana que vem. Falou, um abraço.